Oi, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Entre Fronteiras. E hoje a gente está aqui com uma pessoa que realmente tem feito a diferença na pregação do Evangelho. Eu acredito que ele tem realmente saído dessa superficialidade que a gente vê muito por aí. E é uma pessoa que tem nos incentivado a ir mais profundo na escritura, na palavra, no conhecimento. E a gente vai conhecer um pouco da história dele hoje, a gente vai conhecer o que Deus tem feito nele e através dele. Ele é pastor, ele é teólogo, ele é esposo, ele é pai também. E estamos aqui com o Tassos Licurgo. Seja muito bem-vindo, pastor. Nossa, muito obrigado por esse convite, professora Sara e professora Nanda. É uma satisfação muito grande estar aqui neste podcast com um nome tão internacional assim, né? Entre Fronteiras. Entre né? Fronteiras. Entre Fronteiras. É uma satisfação muito grande, viu? E com essa plateia internacional... Hoje nós temos plateia. Plateia. A gente está muito feliz também, porque eu imagino que você esteja bem cansado, né? Gente, ele chegou hoje aqui em Portugal. Obrigada pela disposição de estar aqui com ele nesse tempo de mesa com a gente. Mas não poderia faltar um compromisso tão importante como este. A gente está muito feliz. E a gente queria começar conhecendo assim a sua história, um pouco de você. Quem é o Tassos, assim, sem falar tanto dessa, o currículo é muito grande, de muitas coisas, mas quem é o Tassos, de onde você veio? Pode contar um pouquinho para a gente sobre isso? Minha origem familiar é lá no sertão do Nordeste. Uhum. O estado do Rio Grande do Norte é como um elefante. Você já notou isso aí? Se olhar assim o estado, vai ver que o formato dele é como um elefante. Aí a parte que fica mais para o sertão é a tromba do elefante. Eu não uso muito essa figura assim, e se eu vou usá-la, eu tenho que usar com todo o respeito do mundo, porque Natal fica numa parte bem pouco privilegiada do elefante, entendeu? Fica lá na traseira do elefante, entendeu? Mas eu sou ali da tromba do elefante. A cultura que me moldou é a cultura do sertão. Né? O sertanejo tem um modo de ver o mundo com profundidade, mas com praticidade. Então, as coisas profundas têm que ser traduzidas em elementos práticos que tenham aplicação imediata e que mude a vida das pessoas. Então, isso aí talvez seja uma informação importante que eu passe aqui nesse podcast, que não tenho falado tanto dessa forma por aí, mas aqui eu estou falando assim para dar uma perspectiva para a sua pergunta. Sim. Quer saber mais? Aí não é suficiente? Então, tem mais coisa para falar? Os seus pais, eles são cristãos? Eu sei que você se converteu depois que você já era casado, né? Mas como que era esse contexto, assim, do cristianismo na sua família? Como que foi o antes? Eu cresci numa família tradicional, né? Meu pai, meu avô, todos magistrados, juízes, desembargadores, minha família toda dessa área. Católicos nominais, aquele catolicismo convencional, né? Estudei numa escola bem tradicional de freiras católicas e eu gostava muito das freiras, sabe? Assim, eram pessoas muito legais, mas não davam as respostas que nós precisávamos sobre a origem do universo, confiabilidade da Bíblia. Então, esse assunto não era do leque de conhecimento das irmãs lá, embora sejam pessoas muito boas e pelas quais eu tenho o maior apreço. Mas desde pequeno você já tinha assim, essa curiosidade de saber das coisas, então? Sim, das coisas, mas você sabe uma coisa interessante que aconteceu comigo? Em determinado momento que eu comecei a estudar mais várias áreas, eu tomei uma decisão. Eu disse assim, eu vou estudar várias áreas, mas tem duas áreas que eu não tenho o menor interesse. Uma é religião e a outra é política. E hoje são duas áreas que eu atuo profundamente. Você vê como a gente tem que ter cuidado com o que a gente fala, né? Que Deus fica só rindo lá em cima. Né? A gente diz um negócio, Deus dá uma... Deus fica, espera aí, então você vê. Então é aí que eu vou mexer. Mas assim, é impressionante mesmo. Eu não tinha nem interesse intelectual por religião, não.
nem por questões... E quando eu falo política, eu falo no sentido nobre da palavra, não nessa redução que as pessoas fazem à questão político-partidária. Questões políticas, questões nobres, não tem interesse não, mas acabou que se tornou a área de atuação principal minha, é na área de política, né, no sentido do conservadorismo, de estudos bíblicos e apologética cristã. Entendi. E aí você depois se casou e como que... Aí minha mãe se converteu antes, minha mãe orou muito por mim, né? Eu era ateu, até que eu me casei, sendo ateu, né? Me casei, minha esposa era católica, minha esposa era bem católica. Aí minha esposa engravidou do nosso primeiro filho e Deus operou um milagre ali nele, que na translucência nucal deu um exame que faz do bebê, deu uma variação. Aí a família da minha esposa de médicos, né? Aí ficaram muito preocupados e tal. Aí minha esposa fez assim uma espécie de conversa com Deus na revelação que ela tinha. Ela disse que se Deus curasse nosso filho, ela iria ler a Bíblia e fazer tudo que estava na Bíblia. Aí nós fizemos a extração do líquido amniótico, né? Mandamos para fazer a transcrição genética lá, para ver se tem alguma situação, e veio absolutamente normal, né? Então Deus curou, assim, miraculosamente. E a partir daí, ela começou a ir para uma igreja, e eu ia também para essa igreja às vezes. Eu achava que era tudo mentira. Mas, assim, a visão de mundo era errada, mas as pessoas eram boas, eu gostava muito das pessoas. Porque tem dois tipos de ateus, vocês já notaram isso. Tem um ateu por questões intelectuais, que era meu caso, e tem um ateu por questões morais. O ateu por questões morais é aquele que tem raiva do crente. Ele tem raiva de uma pessoa que não faz nada contra ele, pelo contrário, né? Então, é algo que não é da concatenação intelectual, do pensamento, é algo que vem do estômago, né? Das a questão vísceras. Não é nem com Deus, né, dele, a questão é com as outras pessoas, né? Ele fica ali, é o ateu de índole moral. Minha questão era intelectual, né? Então, eu frequentava a igreja de vez em quando, gostava, a igreja era muito séria, os pastores, homens... O pastor e a pastora lá, pessoas muito corretas, tudo. Então, começou assim, né? Até que ela foi para essa igreja, se converteu, ficou indo, e depois de um tempo, minha esposa engravidou da segunda filha. E esse testemunho lá no meu Instagram tem uma bolinha lá que diz assim, meu testemunho, uma coisa assim que está bem extenso isso aí, mas fazendo um resumo. Aí minha filha nasceu e antes disso tinha chegado às minhas mãos um livro chamado Cristianismo Puro e Simples. C.S. Lewis. Sim. De C.S. Lewis. É um grande autor, né, das Crônicas de Nárnia. Aí esse livro Cristianismo Puro e Simples, né, que Mere Christianity. Aí eu fiquei muito impressionado com esse livro e o livro, ele fez com que eu me convencesse gradativamente da viabilidade intelectual do cristianismo. Mas eu não era convertido. Aí minha esposa estava grávida da nossa segunda filha, Lissa. Ela nasceu, com 9 dias ela morreu. Aí foi na morte da minha filha que eu tive que, de fato, ter um posicionamento diante disso, que eu me converti, entendeu? Que eu entendi que o peso da vida sem Deus é insustentável. Então, ali que eu me converti. Aí depois nós tivemos outra filha, que é Tásia. Tásia hoje tem 18 anos e o mais velho tem 22. E aí minha esposa não pôde ter mais filhos, assim, que as gravidezes eram de risco. Estava dizendo que meu plano era comprar uma Kombi, encher de menina a Kombi, sabe? Mas aí foi assim, né? E a partir daí a gente foi se aprofundando e fazendo o que todo cristão faz, né? Que é ser missionário, né? Todo cristão, ou ele é missionário, ou ele é impostor, né? Assim? Sim. Nossa, bastante Spurgeon muito fala. isso. Spurgeon disse isso, né? Todo cristão é missionário ou é um impostor. Então, só continuei fazendo o que todo mundo faz, né? O que vocês fazem aqui nesse podcast, não é isso? Sim. Então, você acha que esse foi um momento ímpar para você, de decisão, daqui para frente, como que eu vou
viver? Da conversão? Sim. Foi um momento de rendição. A conversão é rendição. Quando você vê que por suas próprias forças você não consegue, aí você entrega a sua vida genuinamente ao Senhor. Quando Jesus é copiloto da sua vida, isso não é cristianismo, né? Cristianismo é quando Jesus é o piloto, não é isso? Então foi aí que teve de fato a minha conversão. O que estava no meu cérebro inundou o meu coração. É aquela distância que separa o cérebro do coração que todo mundo tem que transitar para se tornar genuinamente cristão. Então foi, de fato, uma mudança muito importante, o renascimento, o nascimento de novo. É uma mudança tão profunda que você tem uma nova natureza. É a metanoia, né? Mas quando você era ateu, né? Você disse que não estudava religião, que era algo que você não queria estudar de jeito nenhum. Não tinha interesse intelectual por este tema, tinha interesse intelectual por outros temas, mais na área da matemática. Sempre gostei muito de matemática. E você era ateu porque, assim, você não acreditava na Bíblia, você achava que não tinham fontes que comprovavam suficientemente. Porque tem muitos cristãos, assim, que não se denominam ateus, mas também é como se, Deus está lá e pronto. Eu tô aqui, tipo assim. Mas você dizia que você era ateu. Todo mundo tem uma visão de mundo, uma cosmovisão. Cosmovisão. Para mim, a cosmovisão do cristianismo não era a que mais bem explicava a realidade. Até que eu comecei a ter acesso à literatura inteligente sobre o cristianismo, por meio do livro O Cristianismo Puro e Simples, de C.S. Lewis, aí que eu fui ver que era o cristianismo que mais bem respondia às questões profundas da vida, que são questões de origem, destino, moralidade e propósito. Todas as grandes questões caem nessas 4 categorias. O cristianismo é que dá conta de maneira mais sustentável, tanto do ponto de vista da correspondência com a realidade, como do ponto de vista da consistência interna. Então, é um modelo de mundo consistente que dá resposta para a realidade. O ateísmo é uma visão de mundo, mas não dá resposta como o cristianismo dá. Então, foi essa transição que eu passei a fazer. O que não quer dizer que na transição eu me converti. É isso que eu estou dizendo. Uma coisa é você estar convencido, outra coisa é você estar convertido. A conversão não é um ato intelectual. É um ato espiritual, ou se você quer usar os termos que eu estou usando, um ato existencial. É um ato de você mudar, de fato, o modo de ser, porque você tem uma nova natureza, você se render. O que a questão intelectual faz, a apologética faz, é limpar os obstáculos intelectuais que separam o homem do evangelho. Aí, uma vez que esses obstáculos são limpos, você sofre a ação sobrenatural do Espírito de Deus e pode se render e entregar a sua vida ao Senhor, né? E aí você diria, então, que esse livro, e aí também essa experiência que você teve do falecimento da sua filha, você teve, assim, uma experiência com Deus, ou seja, não foi algo só intelectual, né? Digamos que intelectual mais pelo livro, mas isso que você comentou sobre o falecimento da sua filha, o que isso mudou, assim, em você? O livro deu abertura para uma literatura que eu não conhecia. Não foi só esse livro, mas esse livro foi algo que eu não conhecia, não sabia que tinha livros como o de C.S. Lewis, Norman Geisler, Bill Craig, Hugh Ross. Então, eu desconhecia essa literatura, não é? Conhecia alguma literatura mais clássica, por exemplo, Agostinho, Tomás de Aquino, eu conhecia isso. Mas essa mais contemporânea, com dados de ciência contemporânea, questões filosóficas profundas, eu desconhecia. Então, a literatura fez isso. Você vê como é importante o livro, né? Estava até conversando com os pastores no almoço. O livro, às vezes, vai a lugares que a gente não imagina, né? O impacto do livro. Agora, você fica convencido que o cristianismo é a visão de mundo que mais bem explica a realidade. Isso é uma coisa. Outra coisa é você fazer como o apóstolo Paulo faz da carta aos Filipenses, no capítulo 1, no verso 21, e dizer, viver é Cristo, morrer é lucro. Então, quando você é capaz de dizer isso, isso é porque você se converteu, não porque você está convencido. Quando você está numa posição de dizer, minha vida não faz sentido, senão para proclamar Cristo, e se eu morrer, obrigado, é lucro, isso é conversão. Entendeu? Você está disposto a morrer por aquela causa.
a sua vida é absolutamente impensável senão na propagação da verdade para o mundo, que não apenas aceita a mentira. O mundo hoje ele não apenas aceita a mentira, ele celebra e premia a mentira. Não é verdade? Verdade. O mundo premia e celebra a mentira. Então, no momento em que, no mundo assim, você entende que o seu papel é nadar na contramão do mundo, contra a correnteza, pregar o que as pessoas precisam e não o que querem ouvir, você sente a percepção de que faz parte de um exército, tudo muda, né? Porque tem gente que gosta de dizer que igreja é hospital, né? Aí eu não digo, não, igreja é exército. No exército tem hospital, chama hospital de campanha, que os feridos vão para lá para serem tratados e aí voltarem para o fronte. Igreja como hospital é uma situação em que todo mundo quer ficar doente, né? Hospital não é lugar que você fica a vida toda, né? É verdade. Você tem que sair dali. É ser curado para guerrear, não é? Então é o exército. Então isso aí é a verdadeira conversão. É um ato de vontade. É uma disposição da vontade. Não é um ato intelectual, um ato volitivo da vontade. De você se render e entregar a sua vida ao Senhor. O que a morte da minha filha fez foi trazer a percepção, o peso da existência. A vida é muito dura. E ela não faz sentido sem Deus. Então, o que aconteceu foi que eu entendi que a vida só é possível na explicação do propósito dela, numa visão de mundo em que há um Deus e esse Deus é o Deus cristão. Entendi. Caramba. E aí começou o seu processo com o Senhor. Como que você foi construindo assim essa intimidade com Esse Deus? relacionamento. Não tendo medo de questionar, tendo ojeriza a hipocrisia, sendo quem eu sou, com honestidade, e muitas vezes tentando fugir das coisas que eu sou. Eu nunca quis ser pastor, muita coisa que eu faço eu não quero. É assim, né? Deixando Deus mesmo fazer as coisas. Na Bíblia tem alguém que é dito que é segundo o coração de Deus, que é Davi. Davi é que mais questionava Deus. É verdade. Questionava demais, segundo o coração de Deus. Então, a hipocrisia não faz parte da caminhada cristã. Você tem que ser sincero diante do Senhor. E Deus vai usar você. E não só Deus vai usar você, mas Deus vai fazer das suas feridas o seu ministério. E aí, o que é que nós temos com isso? Uma vida cheia de propósito, de sentido. Os 24 horas do dia ficam poucas horas, às vezes 65 dias do ano ficam poucos dias. Você traz para a nossa realidade aqui a perspectiva da eternidade, então tudo é colocado na perspectiva correta. Muda tudo. C.S. Lewis mesmo tem uma expressão que é mais ou menos assim, né? Você sabe que o sol nasceu não necessariamente porque você olha para o sol, mas porque graças a ele você vê todas as demais coisas. Então o cristianismo faz com que você veja diferente todas as demais coisas. Então é isso que faz o cristianismo, a verdadeira conversão. E eu estava esses dias até pensando sobre essa questão da paternidade de Deus, né? Porque muitas vezes a gente vê isso de forma muito errada. Digamos assim, eu estou lendo um livro atualmente que o nome é A Verdadeira Santidade, do pastor Heber Campos Júnior, e ele tem uma maneira muito clara de explicar, onde ele fala sobre isso, de que muitas vezes o jugo que é para ser leve, de Jesus, ele acaba sendo pesado para a gente, porque a gente fica tão ali nessa questão de regras. E eu queria saber, assim, isso em relação a você, como que foi essa construção dessa intimidade, dessa paternidade de Deus, de mesmo sendo uma pessoa, assim, que tem muito essa curiosidade pelo conhecimento, mas entende que não é só pelo conhecimento, mas é através de um relacionamento e de uma intimidade? Porque na Bíblia, todas as vezes em que a verdade é proclamada, ela é proclamada num contexto relacional, num contexto de amor. O método é tão importante quanto o conteúdo. O método ele não é capaz de contaminar o conteúdo.
mas o conteúdo deve ser colocado no método. Tem várias passagens para isso. Se você quiser, posso citar a primeira epístola de Pedro, no capítulo 3, no verso 15, que as Escrituras dizem: santifique o Senhor e o seu coração, esteja sempre preparado para apresentar a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Esteja sempre preparado para apresentar a todo aquele que vos pedir a razão da sua fé, da esperança que há em vós. Então nós temos que saber o porquê nós cremos. Mas a primeira de Pedro 3,16, que é subsequente a este verso que eu falei, fala do método. Mas faça isso, como é que você apresenta a razão da esperança que há em vós? Faça isso com moderação, com respeito, com equilíbrio. Muita gente quer ganhar o argumento, mas o nosso chamado não é ganhar argumento, nosso chamado é ganhar a pessoa. Então, a Bíblia é, em todo momento, verdade em contexto relacional. Você nunca pode negligenciar a verdade, mas também você não pode falar a verdade de uma forma que vai afastar a pessoa de Jesus Cristo. Há situações até que você tem de não debater. Lá em Tito, tem falando assim, eu acho que é Tito capítulo 3, verso 10. Você deve se abster de debater com um homem. É engraçado que em grego tem herético, a palavra que é traduzida por herético. Algumas Bíblias traduzem por homem faccioso, o homem que traz divisões, mas em grego é o homem herético. Então, tem pessoas que vão conversar com você, mas o intuito da pessoa é simplesmente a heresia. Ela não está disposta a conversar, a dialogar. É uma pessoa que está contaminada e tomada pelo espírito da heresia. Então, a Bíblia diz que nesses casos você deve ponderar se vale a pena até não debater, para não afastar mais ainda a pessoa de Cristo. Nossa, isso era uma coisa até que a gente queria entrar nesse ponto do debate, né? Porque eu até... O seu debate que você participou dos 25 ateus versus um cristão, e eu fui ver os comentários e várias pessoas comentando assim, essas pessoas não estão magoadas com Deus, elas estão magoadas com as próprias experiências que elas tiveram da vida. E a gente queria muito saber sobre essa entrevista, assim. Como que foi? Como que eles simplesmente te ligaram para participar? Foi um canal que eu não conhecia, que o dono do canal é até ateu. Caramba. É interessante isso aí, né? Caramba. Foi, eu não conhecia. Eles tinham feito lá algum evento com um pessoal da política. Eu acho que foi até um deputado se eu não me engano, do Rio de Janeiro, ou é São Paulo, é Guto Zacarias, se eu não me engano, de política. Aí, queriam fazer esse aí, e a equipe lá, ou foi ele, ou foi aquele deputado Nicolas, que indicou meu nome lá para fazer esse debate lá. Eu não estava sabendo de nada. Aí o telefone tocou, aí ele disse, olha, nós somos um canal, queremos fazer um cristão contra 20 e tantos ateus, 30 ou era 25 ateus. Você topa? Na época não tinha nada disso, né? Você vê que o meu foi o primeiro que, de fato... Daí eu disse, topo, porque eu achei muito interessante, né? Você ter a oportunidade de dialogar com 25 ateus. Aí eu peguei o avião, fui ao Rio de Janeiro, gravei e voltei no outro dia. Foi simplesmente isso. Não sabia nem o que ia acontecer, como ia ser. Aquelas pautas, foi você que criou? Aí as pautas, eles falaram, eu disse assim, eu preciso aprovar as pautas, porque eu não vou defender algo que eu não concordo. Sim, verdade. Se tivesse uma pauta lá que eu não concordasse, eu ia dizer, não, de fato você tem razão. Eu pensei que era você que tinha dado aquelas pautas. Foi meio que em acordo, porque eles queriam algumas pautas. Eu só mudava o texto. Para ser algo que eu acreditasse. Que fosse de acordo. Que eu fosse de acordo. Porque eu não poderia defender algo que eu não acreditaria, né? Em que eu não acreditaria. Então foi assim. Aí como você se preparou? Ou você já tinha sua bagagem pronta para isso? Você sabe o Vitor do Metaforando? É um canal que tem bem legal. O Vitor é uma pessoa muito boa. Ele fez uma entrevista comigo, né? Ele foi de Minas para São Paulo para me entrevistar e era exatamente isso, para trabalhar sobre a minha preparação. Aí eu falei, Vitor, para ele antes, Vitor, eu sou sócio, eu nem vinha falar comigo, porque eu não tenho um método.
Assim, vai ficar muito ruim o seu YouTube aí, com negócio, não tem um método. Porque não é que eu não me prepare, assim, é porque minha vida é isso, assim, eu falo do que eu vivo. Então, eu não tenho, assim, eu vou debater hoje, o que é que eu faço antes? Nada diferente do que eu faço todo dia. Não me preparo especificamente nunca para nenhum debate, mas não é porque eu não preciso me preparar, porque minha vida já é isso, eu falo do que eu creio. A grande coisa é você criar uma visão própria de ver as coisas, uma visão de mundo própria. Então, aí você vai mentalmente criando aquela visão de mundo. E, às vezes, tem elementos que você tem que trabalhar mais. Tem pontos que você tem que trabalhar mais. E cada vez que chegam informações que você pode trabalhar mais, você pensa e elabora. Então, acaba que o que eu falo é de mim mesmo. É o que eu sei, o que eu penso, como eu acho, sem ter estresse de querer ganhar do outro, debater, destruir essas conversas. É simplesmente uma vida muito assim, de debater a verdade em que eu genuinamente creio, com respeito, moderação e equilíbrio. Então, assim, não tem debate, não tem preparação específica, não. E como é que foi, como é que você se sentiu? Eu digo, você em algum momento hesitou ou você ficou apreensivo em algum momento? Porque a gente sabe que com a proporção que nós temos e com a magnitude que as redes sociais têm, uma coisa que se é tirada fora de contexto ou mal interpretado já vira uma coisa. E como é que você se sentiu? Como é que foi para vocês? Primeira coisa que tem que aprender é que importa agradar a Deus. Se você ficar preocupada com isso, você não consegue fazer o plano de Deus para a sua vida. Tem gente que faz assim, pastor, você não tem medo de ser cancelado, não? Aí, antigamente, eu pensava que cancelado era como a gente fala lá no sertão, é um matar o outro, sabe? Meu Deus! Mas não, você sabe o que é cancelado? É deixar de seguir, né? A pessoa tem medo disso. É a era do cancelamento hoje em dia. Mas eu achei assim, tão impressionante uma pessoa ter medo de o outro deixar você. Porque que nem dói, não faz... Não muda nada. Não muda nada. Então, assim, o mundo está tão assim, cancelado para mim, era um matar o outro, né? Porque eu sofro ameaça de morte e tudo. Eu pensava assim, hoje eu já sei que quando a pessoa fala cancelada, é dizer que se eu não tenho medo do outro, deixar de me seguir. Então, pelo amor de Deus, tem mais coisa para pensar, para me preocupar. Sim. É verdade. Tem gente, né? Tem gente assim na internet que fala assim, né? A partir de agora eu vou deixar de seguir você. Eu digo, meu Deus! Não é engraçado isso? Né? A pessoa é livre, curioso. faz o que quer, né? Então, assim, é um mundo de muita fragilidade. Então, o cristão não pode ser frágil. Então, se a pessoa está preocupada com uma coisa tão leve dessa, do outro deixar de seguir você, você tem que se fortalecer, engrossar o couro. Não é verdade? Verdade. Então, assim, não tem... Outra coisa, você não pode ser amado pelo mundo. Se você não sofrer algum tipo de perseguição em razão da sua fé, é bom que você reavalie a sua saúde espiritual. É verdade. Verdade. Porque o mundo tem que... A gente não vai agradar eles. Não Não dá pode para agradar agradar. todo mundo, né? o E nem mundo- devemos agradar todo mundo. Não, o mundo não tem como agradar o mundo, porque o mundo é o contrário. O mundo são verdade. propostas contrárias ao cristianismo. É o LGBTismo, o negrismo, o antinatalismo, o indigenismo, o feminismo. Todas essas pautas que são contrárias ao cristianismo, né? E eles pregam respeito, mas só até o momento que você não discorde deles. Porque a partir do momento que você discorde do que eles pensam, o respeito por você já acabou. A diversidade que eles pregam é a diversidade da mesma coisa, né? É a diversidade da mesma coisa. É verdade. Isso aí. A genuína diversidade pressupõe que as pessoas tenham pensamentos diferentes. É interessante que só em países de matriz cristã é que isso ocorre, né? Você até falou sobre isso no debate, eu estava assistindo, Falei, né? né? E eu até queria perguntar, em relação a isso que você falou sobre essa questão da gente debater, né? Porque a gente sabe a verdade, a gente quer pregar a verdade, mas como que foi o seu olhar para aquelas pessoas lá? Foi um olhar, assim, compassivo? O que você viu de incomum no pensamento de todas elas lá? O que eu vi ali foi um retrato da sociedade. Eu já debati com pessoas muito mais bem preparadas intelectualmente, com físicos. Tem até o debate lá com Sacani, que tem doutorado na área, com aquele Pirula, que até devemos orar por ele, né? Que é um biólogo que sofreu um AVC, está passando uma situação difícil, ateus, com rabinos.
Católicos romanos, católicos, pessoas preparadas intelectualmente. Mas aquele debate ali, olhando retrospectivamente, eu achei interessante porque eu estava debatendo com pessoas reais, assim, não que as outras não sejam, mas aquelas eram retratos da sociedade real. Sim. Então tinha ali, naquele grupo todo ali, tinha o homossexual, a feminista, umas pessoas tinham umas ideias meio fora assim, dessas. Então, assim, é a sociedade aquilo ali. Então, eu acho que foi essa experiência que tornou aquele debate diferente de todos os demais. E minha relação com eles é de total amor por eles ali. Não tinha nenhum tipo de... Ao final, eu fiquei conversando com uns 3 ou 4, eles chegaram. O dono do canal chegou e disse, eu vou repensar alguns pontos do ateísmo. Nossa, que bênção. Agora, tem uma dimensão ali, viu, que eu não quero que vocês sejam inocentes quanto a isso, que é a dimensão espiritual. Então, existe uma questão espiritual ali. Teve até uma pessoa que foi debater, ela sentou-se à mesa, aí foi fazer uma pergunta, eu não quero ficar aqui não, não quero ficar aqui não. Aí se levantou, saiu, não botaram lá, sabe? Achei até bom não ter colocado para preservá-la, né? Mas existe uma questão espiritual também envolvendo ali. Com certeza. E o que mudou para você depois disso? Porque o debate teve 10 milhões de visualizações. Proporção. Assim, o que eu tenho feito tem tido muitos grandes momentos assim em termos de audiência, depois vem outro momento. Você viu um debate que eu tenho no começo, que eu tenho no Café Filosófico? Não, Eu não nem vi. barba, eu estou até sem barba. No Café Filosófico. Foi na universidade. Caramba. Foi numa televisão, numa TV universitária, com um doutor em filosofia medieval. Tudo começou em termos de impacto maior ali. Aí depois tive um debate com o Rabino, teve grande projeção. Se eu não me engano, é o vídeo que tem mais visualização no meu canal do YouTube de debate. Tem mais de 1 milhão de visualização. Teve o debate dos 25 ateus, teve vários debates, o com Sacani também, teve uns debates na área de conservadorismo. Mas aquele debate que você está falando aí, o que eu acho que é diferente dos demais, é que eu acho que ele, como os jovens falam, né? Que você vai usar a linguagem de vocês. Né? Eu estou ficando velho, mas estou aprendendo umas linguagens novas aí. Ó. Ele furou a bolha, né? Então, Totalmente. Pois é. Então, isso foi impressionante, que a palavra de Deus, por meio deste meio, chegou a lugares que... Eu tenho várias pessoas que me seguem que são do UFC. Entendeu? Tem outros que são do mercado financeiro, outros não sei de quê. Então, a questão argumentativa, que nada mais foi do que colocar a sua visão com respeito, moderação, equilíbrio, entendendo que todos têm o direito de expor as suas opiniões, não ridicularizar ninguém. A tolerância é você entender que todos têm o direito de expor sua opinião. Não é achar que qualquer opinião é verdadeira. Porque tem gente que acha que ser tolerante é achar que a sua opinião é igualmente verdadeira com a do outro. Não. O que é verdadeiro ou falso, quem vai dizer não é o que você acha, são as evidências. Então isso aí eu acho que foi bastante impactante assim, para essas bolhas, como vocês chamam, né, que são núcleos de interesse em comum que muitas vezes não são atingidos pela palavra de Deus e por meio daquele meio isso ocorreu. 10 milhões é um número significativo, né, de visualizações, né? Poxa. E muita gente compartilhou também. Furou bolhas não só de áreas, mas também de nações, pessoas de outros países comentando sobre. E foi muito importante. Eu acho que esse também era o grande objetivo, né? Era expor esse tema e alcançar pessoas, né? Que na curiosidade iam assistir o vídeo e acabam falando, talvez o que ele fala faz que pega sentido. as pessoas para assistir. Porque eles pensam assim, por exemplo, eu assisti recentemente da Ana Campagnolo, né? Contra, acho que 25 feministas e ela é antifeminista, né? E aí as pessoas vão ver porque elas pensam assim, cara, essa pessoa tem que ser muito boa para debater contra todas essas pessoas. E eu estava pensando sobre isso porque a gente falou sobre isso que está escrito em Tito, né? Sobre debater ou não debater. Como que você vê essa questão, assim, como que você tem esse discernimento dos debates que você fala, tá, esse debate eu vou, esse debate eu não vou. Por exemplo, teve o debate do padre. Eu não vi até o final, que eu não tive tempo de terminar, mas ele é padre, né? Ele tem as convicções dele. Muitas vezes a gente vê que as pessoas, por mais do que a gente fale,
ela não quer ouvir, ela não está aberta a ouvir. Como que você tem esse discernimento mesmo de debate que você vai e você escolhe ir ou que você não escolhe ir? O debate que eu vou é aquele que eu tenho a disponibilidade do tempo e a pessoa debate no nível de educação. Debate as ideias. Então, esse é o critério. Um debate que eu não empreendo força, assim, no sentido de poder argumentativo maior, é debate contra pessoas que têm sua visão de mundo base bíblica. O padre é um exemplo disso. Então, assim, eu não debato fortemente contra católicos. A minha visão teológica é uma. Eu não debato fortemente contra pessoas que têm visões teológicas diferentes da minha, mas ainda são cristãs. Por exemplo, não tem debate meu assim forte, arminianismo contra calvinismo, embora eu tenha a minha visão de mundo. Entendeu? Pré-tribulacionismo contra pós-tribulacionismo. Eu não estou dizendo que isso não deva acontecer, mas que não é algo que eu me sinto confortável, porque eu tenho muito receio em dividir o corpo, dividir o exército. Sim. Então, mesmo no catolicismo, porque o catolicismo tem na sua visão de mundo a nossa Bíblia, entendeu? Mais outras coisas. Então, a Bíblia está contida na base de fé católica. A Bíblia católica é a Bíblia dos 66 livros, mais 10 textos, que dão 7 livros a mais do Antigo Testamento e acréscimos a Esté e Daniel. Querendo ou não, aqueles textos da Bíblia estão lá na base de fé. Então, esses debates assim, não são debates que eu queira, eu não estou nem incomodado, assim, é mais uma questão de esclarecimento de alguns pontos, entendeu? Os debates que realmente são relevantes, que eu acho, são debates contra visões de mundo do ateísmo, do comunismo ideológico, porque o comunismo eu tenho a mais plena convicção de que é uma ideologia do Satanás. Então, assim, eu gosto de debater contra Satanás, entendeu? Contra as visões de mundo de Satanás. Essas aí são as que eu fico mais animado, entendeu? Porque o nosso objetivo é povoar o céu e saquear o inferno. Esse é o nosso objetivo, não é trazer confusão ao corpo, trazer polêmica, atacar pessoas. Então, é isso que eu faço. Agora, pessoas que querem agredir, pessoas que chegam assim, só a Bíblia aí tem que jogar no lixo, esse Novo Testamento é não sei o quê. Aquela pessoa está com um problema seríssimo. Seríssimo. Não né? tem respeito, né? É um problema que ela está pessoal muito grande que precisa ser tratado. Você tem que ter cuidado para você não afastá-la ainda mais da possibilidade de se arrepender e entregar a vida ao Senhor. É uma coisa que nós estávamos comentando antes de começar o episódio e quando nós estávamos estudando sobre esse episódio, como seria, é que uma coisa curiosa que nós já paramos é que o pastor debate e quando vai discutir, né, nesse real significado da palavra, debate em amor, debate realmente querendo chegar a um ponto. E nós também queríamos saber formas e estratégias, dicas de como nós também podemos debater, porque nós estamos, como jovens, nesse ambiente de trabalho, de faculdade, de escola, e que pessoas que, às vezes, até já ouviram falar da palavra, ou às vezes nunca ouviram falar e que simplesmente dizem que não acreditam, e que têm genuínas dúvidas sobre certas coisas, e às vezes falam, mas por quê? E às vezes até, sem querer, podem ser até agressivas ou podem ser muito impulsivas quando perguntam, e nós queremos saber de que forma nós podemos debater e falar em amor para as pessoas. Primeiro, saber que não é contra você. É uma pessoa que se genuinamente está buscando por respostas, você é um instrumento de Deus na vida dela para levá-la ao lugar onde há essas respostas. Você nem sempre tem de se colocar na situação de ser aquela pessoa que vai responder. Você pode chegar e dizer assim, olha, eu sei que a resposta para isso, nós vamos buscar juntos. Você traz uma literatura importante, busca um lugar onde há a resposta para aquela questão e ali, lado a lado, vão crescendo juntos. Então, isso aí é muito importante ter esse discernimento. Agora, tem que ter um discernimento também para saber se as perguntas são honestas, porque às vezes a pessoa está passando por uma situação. Existe uma coisa chamada assim, apologética pastoral. Quando a pessoa chega e diz assim, olha,
Deus, eu não acredito em Deus, porque eu tenho minha irmãzinha, era uma pessoa, uma menina tão boa, pegou um câncer e tal, não sei o que, entendeu? Então, assim, meu filho morreu, ou diz assim, olha, eu tenho uma tia que está sofrendo muito no hospital, ela nunca fez mal a ninguém. Então, quando as questões são assim, você tem que ter a sensibilidade de ver se são questões intelectuais mesmo, que ela quer uma resposta filosófica. Certamente não. Ela quer o quê? Um cuidado pastoral. Sim. Então você tem que estar do lado dela. Né? Buscar o Espírito Quer Santo ser de Deus. ouvida, né? Sim. Quer ser ouvida. Quer uma resposta porque o que ela teve até agora não conseguiu suprir. Pois é. Tem que ter essa sensibilidade também, sabe? E sobre essa questão da gente debater até nas universidades e tudo mais, isso se relaciona um pouco também com aquela passagem que fala sobre não jogar pérola aos porcos, assim? Eu acho que a universidade deveria ser um ambiente propício para ver esses debates. A universidade. Pela própria constituição da universidade, que é busca da unidade na diversidade. Verdade. E as universidades são também uma criação do cristianismo. As maiores e melhores universidades do mundo foram criadas como escolas de discípulos cristãos. Vocês sabiam? Harvard, Princeton, Yale, Cambridge, Oxford são exemplos. O lema original da Universidade de Harvard é verdade para Cristo e a Igreja. Então a universidade é um ambiente propício para isso. Não é? Agora, nós temos que retomar o espaço da universidade, o espaço da arte, da cultura, do entretenimento. Os cristãos têm a impressão que esses espaços não são deles, quando são genuinamente deles. Então, nós temos que influenciar esses espaços. Sim. Então, a universidade, nós temos que voltar cada vez mais à universidade. Não é fácil, você sofre represálias, sofre ataques, mas são tesouros no céu, né? As escrituras dizem os ataques e as perseguições por Cristo. Por Cristo, não é por outras coisas, não. Por Cristo. A motivação tem que estar certa, né? Também Tem gente, mas a pessoa pode estar sendo perseguida por razões corretas, né? Porque cometeu um crime. Não é verdade? Então, são as perseguições por Cristo que devem ser muito bem recebidas pelo cristão. Uma alegria muito grande ser perseguido por Cristo. É uma confirmação, né? E por falar nisso, você já teve algum que você queira compartilhar brevemente na sua vida, algum desafio, alguma batalha que você viu? Tô no caminho certo, porque... Todo dia, irmão. Todo dia. Não, esse debate você deve ter levado muito hate também, né? Essas coisas de hate, qual é o outro? Cancelamento. Cancelamento. Eu nem conto. Nem vejo. Isso eu não sei nem o que é isso, né? Eu nem conto. Da ameaça de morte, processos judiciais, processos que depois eu vou até fazer uma divulgação nas redes de algumas coisas que estão acontecendo todo dia. Caramba. Tem que ir escoltado às vezes. Meu Deus. Isso só por defender o que você acredita. defende, basicamente. Eu acredito. É incrível quando Doideira, cara. há uma liberdade para falar o que nós pensamos, mas quando chega aí esse tema, há uma porta, uma trava sempre, né? Mas olhando para a sociedade hoje em dia, como a sociedade está, né? E também no Brasil muito assim essa questão da doutrinação nas universidades. Você acha que são os pais que estão falhando nas bases em casa? Ou você acha que os professores estão doutrinando? Você acha que é o entretenimento? Porque eu vejo que os jovens que não são cristãos e tudo mais, até com o feminismo e todas essas ideologias, eles são apegados a isso assim de uma forma que é absurda mesmo. Até nesses debates a gente vê, eles defendem isso com unhas e dentes. É uma religião, né? Exatamente. Né? E você acha, são os pais que têm falhado ou o que você acha que tem acontecido? Olha, existem 3 grandes forças que estão descristianizando o Ocidente. Porque foi a visão do mundo judaico-cristã, o cristianismo, que forjou a mais livre, mais próspera e mais bela civilização da história da humanidade, que é a civilização ocidental. A ciência nasceu na Europa, a arte,
A ciência moderna. Você, quando estuda ciência, você estuda algum cientista que não é de um país de matriz cristã? Você estuda a lei de Champollion, estuda assim de um chinês, assim, estuda? É verdade. Por quê? Porque a ciência moderna nasceu em países de matriz cristã. Então existem três forças para descristianizar o Ocidente. Essas três forças são o Islã, o comunismo ideológico, o marxismo ideológico e aquilo que eu chamo de rentismo globalista. Essas três forças. A Europa está fortemente atacada pelo Islã e pelo marxismo ideológico. O Islã só não cooptou o Brasil totalmente, sabe por quê? Graças às igrejas pentecostais e neopentecostais nas periferias. Porque você vai para qualquer periferia do Brasil, você vai ver uma Assembleia de Deus, uma neopentecostal, os espaços foram... Então são essas três forças que estão atacando o cristianismo. Então nós temos que nos fortalecer para resistir a esses ataques. E o modo de fortalecer é fortalecendo as duas instituições mais importantes do cristianismo. Quais são? A família e a igreja. Então, como é que se dá o ataque? Contra, principalmente, essas duas instituições. E como é que se dá o ataque? De várias formas. Todas as formas que você falou são ataques. Entretenimento, paz, educação, tudo. Começa até pela alfabetização, por exemplo. Na minha época, um menino com 7 anos que não lia 60 palavras por minuto era um problema seríssimo. Problema seríssimo. Um menino de 7 anos não lê 60 palavras por minuto, 6 anos de idade, a pessoa tem que ler 60 palavras por minuto. Hoje em dia, o que é que se diz? Não, cada um tem seu tempo. Abandona-se o método fônico de alfabetização, adota-se o método global, que não ensina a criança a ler. Aí o que é que se oferece para fechar a equação? O menino de 10 anos não sabe ler direito, o pai desesperado, vai encontrar tranquilidade não na mudança do método para a criança ler, mas encontra a tranquilidade, sabe em quê? No diagnóstico. Dislalia, desortografia, descalculia, dislexia, TDAH. TDAH. Hoje todo mundo tem TDAH. Hoje todo mundo tem TDAH. Então, já começa daí. Nós temos crianças analfabetas que não compreenderão ou não terão o arcabouço linguístico necessário para processar pensamentos mais complexos e se tornarão adultos com QI baixíssimos, Disfuncionais. Analfabetos funcionais. O pensamento, ele se processa linguisticamente. Não é que você pensa e coloca o pensamento na forma da linguagem, é que você só pensa linguisticamente. Se você não tiver o arcabouço linguístico, você não consegue pensar adequadamente. Não consegue fazer um pensamento. Então, o ataque das crianças à linguagem, tem palavra que ninguém sabe mais definir. Você não sabe definir nem o que é mulher, quanto mais definir o que é democracia, o que é definir conceitos abstratos. É verdade. Não é? Tem palavra que tem a sugestão de que você fale algo e eu defina. Por exemplo, o movimento LGBTista tem em sua sigla a letra Q, LGBTQ. Esse Q quer dizer queer. É o queer, que eu não sei até agora o que significa. Ninguém sabe. É uma palavra sem definição. Você fala e eu defino. Então, como é que você é conclamado, convocado para falar algo que o outro vai definir? Negro, você não sabe se chama negro, não sabe se chama preto, não sei se chama moreno. Diz que mulato é uma palavra agressiva. Mulato é o nome técnico da mestiçagem. Não pode falar mais nada, Mameluco, né? cafuso. Eu sou pis em ovos. Você não sabe o que falar, você não tem mais autonomia linguística. E se você dá a sua autonomia linguística, abre mão da sua autonomia linguística, você está abrindo mão da sua autonomia de pensamento. Porque o pensamento se processa linguisticamente. Ou seja, a raiz é muito mais lá embaixo do que a gente imagina. Eu representei o Brasil na reunião da CPLP, né, da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa. Sim. A capital era, na época que eu fui, era em Angola, Luanda, em Angola.
O intuito de fazer reformas na língua portuguesa, uma coisa sem sentido. Por exemplo, vocês não sabem nem o que é trema, né? Na geração, vocês não sabem nem o que é trema, né? Trema, esse negocinho aqui em cima do U. Os dois pontinhos. Nossa, eu tenho tanta saudade do trema. Tanta saudade do trema. Aí faz uma reforma, tira o trema. Reformas inúteis. Para quê? Porque pega uma pessoa da sua geração ou menor, recebe um livro ou abre um livro na biblioteca da tradição, que não se publicam mais livros assim hoje, você vê com português escrito de forma diferente, você vai dizer, é um português obsoleto, então esse livro é obsoleto. Reformas ortográficas afastam livros clássicos das pessoas, começam a ver que o português é antigo. Invalidam o passado, coisas sem né? sentido, assim, que tem um sentido profundo, que é afastar a pessoa da tradição. Então, o QI médio do Brasil hoje é 83. Caramba. Se cair 10 pontos, nós estaremos falando de uma comunidade de deficientes intelectuais. Incapazes de executar tarefas simples porque não tem o arcabouço intelectual necessário para desempenhá-las. Então, assim, é muita coisa, né? Podia passar assim, muitos podcasts desses só falando da desgraceira que está acontecendo. Né? E como você tem visto essa questão dessa sociedade aqui na Europa? Quando você morou aqui, você já era pastor? Não. Foi antes da sua conversão? Tudo? Foi antes. Mas como você tem visto assim esse crescimento do evangelho aqui na Europa? Porque muitos dizem que a Europa é um continente pós-cristão, que a Europa está fria, mas isso é até uma coisa que a gente defende aqui no podcast, porque nós estamos aqui, né? E a gente tem visto que Deus tem feito grandes coisas aqui. Como que você vê? Eu vejo com muita alegria no Ocidente como um todo, não só na Europa, como nos Estados Unidos também. Está tendo um movimentos. Um revival, né? Um avivamento na Europa e nos Estados Unidos como uma reação contra essa destruição. Nós temos que defender o cristianismo aqui. Muita alegria, muita satisfação e parabéns pelo trabalho que vocês estão fazendo. Vocês fazem parte disso, né? Ai, muito legal, pastor. E quando você morava aqui, assim, você conviveu muito com os finlandeses, né? Noruegueses. Né? Com escandinavos. Eu morei na Inglaterra também, né? Eu morei na Inglaterra, morei na Escandinávia. E como que você aconselharia, assim, as pessoas a fazer um evangelismo de uma forma que... porque eles são muito diferentes de nós, brasileiros, né? Como que você acha que é a melhor forma de propagar o evangelho aqui? Num continente europeu, a apologética exerce um papel essencial. Mostrar a razoabilidade intelectual da fé cristã abre portas para as pessoas entregarem sua vida ao Senhor. É diferente de outros continentes. Quando você vai para a África, por exemplo, a questão lá não é se existe ou não o sobrenatural. A questão lá diz qual é o sobrenatural certo. Porque que existe o sobrenatural, o africano sabe. Sim. Mas qual é o sobrenatural certo? Então, o poder da manifestação na África é muito importante. Não é? Embora você tenha isso acontecendo também na África. Você sabe que 95% da África ou é islâmica ou é cristã. Você sabe disso, né? A África subsaariana, abaixo do deserto do Saara, a África negra, é majoritariamente cristã, que é a que influenciou o Brasil. Só que no Brasil se diz que a influência africana não é como se fosse dessas religiões que nem de perto representam o continente africano. Antes nós tivéssemos uma influência africana verdadeira no Brasil. Então, assim, cada continente tem uma estratégia. A Europa, a apologética é essencial. Estados Unidos também. A defesa da fé. Porque eles são bem eles assim, são mais de refletir racionais, eles querem sobre entender as o coisas. porquê. Você diz que Deus é isso, mas por quê? Isso. De onde vem esse fundamento? Então, acho que um dos nossos maiores objetivos é também sempre nos firmar cada vez mais na palavra e aprender mais, que é para responder essas questões que são super válidas que eles têm e que eles genuinamente querem saber, mas por que você me diz que Deus é isso, isso e isso? Saber o porquê para o cristão da fé não é uma opção, é o cumprimento, é um mandamento. Isso que eu falo, na 1 de Pedro 3,15, que eu falei para vocês, está lembrado? Santifique o Senhor o seu coração, olha a ordem, e estejam sempre preparados para apresentar a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que é em vós. E é um mandamento que está numa carta universal, católica, que é a de
1 de Pedro. Não no sentido da igreja romana, mas no sentido do termo católicos, que quer dizer universal. Porque o entendimento é mais direto. Quando você vai estudar uma carta que é dirigida a uma igreja, o entendimento serve para todos, mas a mensagem tem que ser colocada no contexto do problema da igreja para a qual o apóstolo estava escrevendo a carta. Quando as cartas são universais, como é as de Pedro, a primeira de João, são cartas que não são dirigidas Não a são uma igreja. subjetivas, né, daquela igreja, né? Não são dirigidas a um problema específico da igreja. Então, o entendimento ainda é mais imediato. Sim. Então, você tem uma ordem, um mandamento para saber o porquê da fé. Então, não é opção. Tem que saber mesmo. E, por exemplo, se eu sou uma pessoa que sou cristã, talvez há muitos anos, e quero começar a estudar mais de teologia, o que você indica uma pessoa, se ela... Porque é um assunto muito amplo, né? O que você indica dela começar a fazer assim do começo? Que livros ela deve ler? O que ela deve fazer? Eu acho que a pessoa tem que saber, primeiro, qual é a área de interesse dela, né? Lá eu tenho a Licurgo Academy, que é uma academia em que nós damos treinamento de apologética e tal. Isso é um lugar. Mas, independentemente disso, o treinamento para cada pessoa é diferente. Porque tem pessoas que têm interesses específicos. Eu não sei se vocês fazem faculdade, ou vão fazer, ou já fizeram, mas depende da sua área. Vamos dizer que você é médica, por exemplo. Você fazer uma apologética com base no livro da saúde, como, por exemplo, Assinatura na Célula, de Stephen Meyer, seria um livro indicado. Você é historiadora, eu indicaria um livro de Gary Habermas, que fala das provas históricas da ressurreição de Cristo. Gary Habermas, não confundir com o filósofo Jürgen Habermas. Esse Gary Habermas é um americano. Então depende muito da área, né, que você faz. Sim. Não é obrigado você saber tudo. Eu gosto de todas as áreas, mas tem gente que não é obrigado a ser assim. Sim. Você pode ter uma especialidade e começar a se aprofundar. Agora, o mais importante de tudo é o seguinte: faça questões e busque as respostas. Isso serve para as crianças também. A fórmula não pense, apenas creia, não mais funciona. Você tem que tornar a criança uma especialista na dúvida que ela traz. Então, é isso. É uma formação para a vida. Se Jesus é a verdade, por que você vai ter medo? Jesus não é a verdade? Ele não disse isso no João 14,6, está lembrado? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. E aí, nessa linha do cristianismo puro e simples, tem algum outro livro assim que te marcou, que traz esse básico bem estruturado? O Cristianismo Puro e Simples, além de ser um livro excelente, me marcou por ser o livro que abriu as portas para essa literatura, que tem inúmeros livros, né? Tem livros impressionantes no cristianismo. As Confissões de Agostinho, por exemplo, para pegar um livro antigo, inaugurou um novo gênero literário, você sabia? Caramba. A autobiografia. Agostinho inaugura um novo gênero literário com as Confissões. Então, assim, é impossível você entender Shakespeare sem você ter referência cristã. Eu imagino que quanto mais você estuda, mais você vê o quanto você ainda tem que estudar. Que aprender. A Bíblia, só a Bíblia, né? Muita coisa, né? Assim, é muito impressionante a Bíblia, né? Você vê o mesmo trecho. Lido várias vezes, é outra interpretação. Você aprende uma coisa nova. É mesmo, né? Impressionante, né? Às vezes eu faço essa imagem assim, como se fosse um terreno cheio de tesouros enterrados, assim, entendeu? Às vezes a gente pode passar por esse terreno sem nem se dar conta dos tesouros que estão ali, mas se nós nos dermos conta dos tesouros que estão ali, nós iremos com muita cautela, né? Passo a passo, cavando, investigando. Uma experiência intelectual muito prazerosa. Tem muitos livros bons. Começar pelas Escrituras. Porque tem isso também. Às vezes o cristão quer conhecer mais um livro fora do que não conhece a Bíblia. É verdade. Então, você tem a Bíblia, se você quiser ler um livro escrito por um dos maiores pensadores, intelectuais, filósofos de todos os tempos, lê a literatura de Paulo, escrita por Paulo. Paulo treinou aos pés do neto de Hillel,
que foi o fundador da maior escola judaica de todos os tempos. Gamaliel era neto de Hillel, foi o fundador da maior escola judaica de todos os tempos. Então, a gente está falando com gente muito importante, assim, grande, intelectualmente robusta nos próprios autores neotestamentários, como é o caso de Paulo. Mas fora tem muitos livros, né? Norman Geisler, Frank Turek, Bill Craig, William Lane Craig, Bill Craig, C.S. Lewis, tem tanta... Gary Habermas, Conteúdo é o que não falta para estudar. Nossa, tem muita coisa. Apologética tem muita coisa. Eu sou membro do pesquisador visitante do Reasons to Believe, que é uma organização da Califórnia que reúne essa turma toda. Você tem o presidente lá é Hugh Ross, que é pastor, é doutor em astronomia. Hugh Ross. Então, a gente se reúne mensalmente para discutir essas questões. Então, existe isso no cristianismo, que muita gente acha que nem existe, entendeu? Existe isso no cristianismo. Você coloca as questões. Muito legal. E, gente, a última pergunta, eu queria dar a oportunidade, se alguém tem alguma pergunta para fazer para ele? Os novos movimentos que a gente quer implementar nas universidades, como que a gente pode chegar nessa galera que tem uma barreira tão grande cultural com a gente? Tem alguma dica com isso? Captou a pergunta? Captou? Acho que sim. Não? A nossa pergunta seria de que forma nós temos essa sede, essa vontade de fazer esse movimento nas universidades e em ambientes jovens, e nós queríamos saber de que forma nós podemos implementar, mesmo tendo a barreira da linguagem, mesmo que seja só o sotaque, mesmo tendo a barreira cultural, de que forma nós podemos implementar a palavra nesses locais, sendo jovens. O que eu faço há muitos anos na universidade é dizer assim, eu estou aqui para colocar as minhas ideias e quero que as pessoas coloquem as suas objeções, os seus modos de ver, os seus posicionamentos. O que eu digo é que, graças a pessoas como a maneira como eu estou me portando lá e outras tantas, é que a gente pode dizer que há alguma diversidade na universidade. Não se busca diversidade, nem isso que eles querem? Sim. Então, olha, vamos promover a diversidade verdadeira. Então, é chamar para o diálogo respeitoso, cordial, é promover isso que é o diálogo e o debate respeitoso acadêmico, que é o caminho de entrar nesses lugares. E até teve uma pessoa que a gente entrevistou aqui que ela falou sobre essa questão de você evangelizar na Europa, a questão dos dons e de você se mover no profético e tudo mais. Como que você vê essa questão assim desse poder sobrenatural e tudo mais? Você acha que isso é importante para a gente evangelizar, de se mover no profético, digamos assim? A minha orientação teológica é pentecostal, né? Eu acredito em tudo isso aí. Mas nós temos que buscar direcionamento do Espírito de Deus para saber quando é que, de fato, nós devemos ir por essa estratégia. Uma vez eu estava almoçando, há muitos anos isso, eu e minha família lá no Nordeste dos Estados Unidos, com Kenny Brown e Josh Brown. Kenny Brown e Josh Brown são pessoas de formação acadêmica muito sólida, sabe? Eles fizeram a formação dele em Harvard, Cambridge. E eles me contavam que, enquanto o Kendi estava no hospital para ter a primeira filha deles, Josh estava no hospital com um tumor no cérebro, num lugar que não podia operar. Ambos são neurocientistas, então o tumor não podia operar, né? E eles eram altamente intelectuais, assim, né? Ainda são. Aí Josh levou a situação para o pastor dele da época, né? E o pastor tinha uma linha teológica meio diferente, assim, não era muito pentecostal assim. Aí o pastor disse assim para Josh: Josh, não se incomode, nós vamos orar para que você morra sem perder a fé. Com a resposta que o pastor deu. E Josh disse: eu não queria isso. Eu queria ver meu filho nascer, eu queria tal. Aí Josh disse: eu vou em busca de reuniões em que há o avivamento, os revival meetings, né? As reuniões de avivamento. Disse que lá no Canadá estava havendo algumas, ele foi lá. Aí disse: mas para eu participar disso, eu vou avaliar a teologia por trás.
Porque se for alguma coisa que não seja teologicamente saudável, nem vou. Ele disse, Tassos, não tem nem como a teologia ser errada, de tão simples que é. A reunião era assim, seja curado em nome de Jesus. Como é que isso pode estar errado? Eu sei que Josh foi, para tornar uma longa história curta, esse tumor dele virou uma cicatriz. Foi miraculosamente curado esse cara. Então, existe espaço para o poder do Espírito? Existe. Foi miraculosamente curado. O que foi que aconteceu? A esposa dele, Candy Brown, levantou fundos da universidade, reuniu pessoas e fez pessoas com doenças, fez vários exames. Fez a ressonância magnética, o MRI e vários exames. Depois teve sessões de oração intercessória. E depois fizeram os exames de novo. Ela pegou o exame antes e depois das sessões de oração intercessória e publicou num livro pela Harvard University Press, editora da Universidade de Harvard, esse livro chamado Testing Prayer, Testando a Oração. Está até hoje, você pode procurar, Candy Brown, Testing Prayer. Há espaço? Há. Agora, com direcionamento, quando o Espírito de Deus age sobrenaturalmente, as coisas são radicalmente transformadas. Há espaço. Nós não podemos limitar Deus, mas independentemente de se há ou não isso, uma coisa eu sei, nós temos que saber o porquê da nossa fé. Por que eu sei? Porque é a vontade de Deus. Por que eu sei que é a vontade de Deus? Porque está na Bíblia. Então, isso aí eu estou tranquilo. Entendeu? Então, quanto ao tudo mais, eu também creio. Mas não invalida o trabalho que nós temos que fazer. Jesus de Nazaré, quando questionado sobre qual era o maior dos mandamentos, está lá em Mateus, o que é que ele diz? Amar a Deus com toda a sua alma, o seu coração e o seu entendimento. Então, Deus não quer que você dê o coração para Ele, mas deixe o cérebro do lado de fora da porta. Sim. É uma fé racional, né? A fé... Trabalham juntos. A fé é absolutamente racional, a fé cristã. Pode existir fé não racional? Pode, mas não é do tipo cristã. A fé do tipo cristã é racional, o que não quer dizer que uma substitui a outra. A fé pode levar a lugares muito mais longe do que a razão. Mas essa fé que leva a lugares muito mais distantes, ela não é contrária à razão. Entendeu? Não são sinônimos. A fé leva você a situações muito distantes, que a razão não chega lá, mas ela não é contrária à razão. A razão dá sustentação à fé. Caramba, é incrível. É Nossa, mesmo. aprendi muito hoje, gente. Vou nem dormir direito. Nossa, é muita bondade da parte de vocês Altas dizer reflexões que eu vou ter hoje. Ai, pastor, sério, estou muito feliz com todo esse aprendizado, de ter a sua visita aqui na igreja, porque eles divulgaram só mês passado, eu acho. Foi, assim, super em cima da hora. E eu queria te agradecer do fundo do meu coração por você mesmo cansado estar aqui com a gente, tendo esse tempo de mesa. E amanhã teremos seminário aqui também. Vai ser uma benção. Eu que agradeço a generosidade do convite, me senti muito lisonjeado por fazer parte desse podcast. Entre Fronteiras. Entre Fronteiras. Fiquei muito lisonjeado e Deus abençoe a vida de vocês, que vocês se tornem cada vez mais poderosos para defender a palavra do Senhor. Que esse seja apenas um entre muitos e muitos projetos que vocês irão fazer e vão fazer a diferença na geração e no caminho que vocês escolherem. Parabéns, em nome viu? de Jesus. Muito e os obrigada. irmãos ali também. Tem um irmão ali que fica dando as dicas ali, não aparece não, só faz dica dando. Ele fica só, ele faz as dicas, né? Ele é o produtor, o diretor, é? Ele é. Nossa. Aqui todo mundo é tudo, tudo, entendeu? né? Todo mundo faz Nossa. tudo aqui. Mas foi muito legal, pastor. Muito obrigada. obrigada. E quero agradecer vocês também que assistiram até aqui. Espero que vocês tenham aprendido tanto quanto a gente. E fiquem com Deus e até o próximo episódio. Tchau!